Boa tarde, meus amados irmãos, paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos, meus amados irmãos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, que a promete de respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Arrependei-vos e convertei-vos, para que assim venha o tempo do refrigério, pela presença do soberano Deus, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, único e verdadeiro, na altura e além dele, que é o fim da lei, que é o Senhor amado Jesus Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o verdadeiro e único, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Deus dos deuses, Deus dos hebreus, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Pai de nosso Senhor amado Jesus Cristo. Ele vem aqui sempre nessa terra, porque a terra é dele, não é de Satanás, tudo é dele, então é de Jesus, só Jesus, não é terra também, não é do homem, nada de nós. O Criador é Jesus. Deus colocou o homem sobre essa terra para dominar, mas Deus, o dono tudo, de tudo é Jesus. Apenas o Senhor amado Jesus Cristo. Trago aqui, meus amados irmãos, palavras de Cristo, todas as palavras de Cristo são espírito de vida. Jesus é a palavra, Espírito é a palavra, Deus é a palavra. Está ali o Romano, glória a Deus, aleluia, todas as palavras que vêm que tem contra mim, ordem que bota para lá e fica lá em dobro, em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Livro de Romanos, capítulo 8, meus amados irmãos, ao versículo 31 ao diante. Vida vitoriosa em Cristo, aquele que está em Cristo. Você só terá vitória, você só será vitorioso quando você renuncia tudo por Cristo. Aquele que amar seu pai, sua mãe, mais do que está ali de Mateus capítulo 10 adiante, aquele que amar o pai e a mãe mais do que o Senhor Jesus, não é digno do Senhor Jesus. Aquele que amar o filho, a filha, mais do que o Senhor Jesus, não é digno do Senhor Jesus. Aquele que amar o irmão ou irmã, qualquer parente, seja o que for, o salário, seja o que for, não é digno do Senhor Jesus Cristo. Se você fazer isso, você será igual rico. Está perto da porta, mas não está dentro. Mais fácil entrar um camelo por uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seja que não me diga que for desprezado. Como está escrito aqui, que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Porque todas as coisas são dele. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Só Deus julga, só Deus condena, só Deus pode justificar sobre os seus servos. Mas Deus não julga, não condena. Tanto é que ele não deseja a morte do ímpio, quer que o ímpio se arrependa, que é o homem mau, o homem ímpio, o homem maligno. O Deus procurar se ouvir, procurar se libertar. O que está sobre Deus ama eles, mas não ama seus pecados. Por que Deus ama? Porque é a criação dele, por isso que ele ama. Ele só não ama as obras. Eles não estão na verdade, ele pode falar bilhões de vezes, mas não estão na razão, na verdade. Porque se eu estivesse na razão, na verdade, Deus não colocaria a mão neles ao redor deles. Então, na razão, na verdade. Jesus disse, mas vale a voz que muitos passarinhos. Por que vale a voz que muitos passarinhos? Como Jesus disse, vale a voz. É aquele que renunciou tudo por Cristo, pegou a sua cruz por Cristo. Mas vale a voz de que muitos passarinhos. Por que passarinhos? Está falando de passarinho. O que é os passarinhos que ele está falando? Que é a humanidade. Que não nasceu ainda, está debaixo do pecado. Tem escrito o erro. Fala do mundo são por fala do mundo. Não foi libertado. Por isso Jesus falou que o mundo tem que se preocupar. Tem que se preocupar com a salvação. Porque tem duas portas. Tem a porta estreita e a porta larga. Cantava com um discípulo e assim, mestre, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Aí você diz, não, segue-me, deixe que os mortos sepultem os mortos. Se você for ler realmente, procurar entender e traduzir, você pensa que é totalmente ao contrário, mas não é, está falando do mundão, que é do povo, que é a humanidade. Que a humanidade tem que se preocupar. Que elas não sabem para onde elas vão. Se vai para o céu ou se vai lá para o inferno. É mais fácil, se você não se posicionar em Cristo, o resultado da causa de você é para o inferno, é lógica. Porque você amou o salário, você amou a riqueza, você amou sua família, você não largou seu pecado, você não largou tudo por Cristo. O Senhor Jesus disse, aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, que está no livro de João, capítulo 14 adiante. Mas aqueles que não me amam não guardarão os meus mandamentos. Deus é Espírito, importa que os que adora o Espírito em verdade. Deus te abençoe, te guarda, te proteja, te sempre. Você marido, você mulher, você filha, você filho.
todos os teus pais e toda a tua descendência. Eu declaro agora e profetizo que essa tarde será abençoada, cheia de paz para você e para toda a tua família. E eu declaro que você há de realizar todos os seus sonhos e objetivos. Crê somente. O Senhor Jesus disse: crê somente. Tome posse das palavras. Porque o servo de Deus, os verdadeiros profetas, os escolhidos, os servos de Deus, que realmente ele não fala por carnalidade, ele faz espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque não são mais carnal, porque eles foram comprados, eles são servos de Deus somente, eles são fruto de Cristo, é um trigo e é do céu. Ele não fala por si mesmo, ele não pode falar de si mesmo, ele tem que falar só apenas de Cristo. Por quê? Porque ele tem que falar só apenas de Cristo. Porque o que está sobre ele é o Espírito Santo de Deus, ele só fala da verdade. Que doer, que doer, ele não pode dar crédito para ninguém, nem que venha o mundo contra ele, mas eles têm que dar as costas para o mundo e ficar a favor de Cristo. Nem que ele morra, seja crucificado, nem que ele seja cortado em vários pedaços, igual Isaías. Porque aqueles que negar, ela fala de toda a humanidade, aqueles que negar o nome do Senhor amado Jesus Cristo, que é perante os homens, que é toda a humanidade, que está nessa terra, não é outro mundo, fala nessa terra, o Senhor Jesus vai negar o nome dele no reino do céu, ao lado do Pai dele. E ele nega. Você entra igual um bode. Não dê crédito para ninguém, segue o teu objetivo, segue o teu propósito, o teu chamado. Se você tem um chamado, segue. Quem tem chamado é aqueles que realmente está em Cristo. O mundo não tem chamado. Quem tem chamado é que está em Cristo. A partir do momento que você se libertar, você passar nas águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você já tem um chamado, o Espírito Santo vai te conduzir. Mas se você não segue, o problema está em você, não é em santidade, não. Qual a santidade? Que é o Espírito Santo, Jesus e Deus. O problema está em você está seguindo a tua carnalidade, você não está seguindo o teu chamado. Tem momentos que você vai sozinho, Deus sempre está presente, o Espírito Santo sempre está ali. Mas tem momentos que você vai seguir, você sabe quanto é chamado, você não vai fazer por quê? Vai adiante, não tenha mais emprego. Eu já venci este mundo. Por que ele venceu este mundo? Porque ele venceu Satanás sobre a cruz. Porque se ele não tivesse morrido sobre a cruz, ele não tinha vencido Satanás. Ele só conseguiu vencer Satanás sobre a cruz quando ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Se não tivesse morrido, não teria vencido Satanás. Satanás tinha vencido Satanás, tinha vencido a humanidade, se tornaria santidade, santo e justo. E Jesus era filho de Satanás e tinha pegado a coroa, tinha se vendido para Satanás. E ele estava aqui nessa terra e toda a humanidade ia para o céu. Então nessa terra ninguém é santo. Santo é só o Senhor amado, Jesus Cristo. Fique com a paz de Deus amado, Jesus Cristo te ama e eu também.